senhores telespectadores, um programa no dia de Natal tem que ter um cenário muito bonito. Eu andei a ver onde é que havia, já fizemos programas de Natal na neve, nas lareiras da Beira Baixa, nas encostas da Gardunha, mas eu queria qualquer coisa que fosse doce como o Natal, um lugar de extrema beleza. E acho que sim, que eu me encontrei. Estamos aqui na Quinta das Torres, isto é a 2 passos de Lisboa, as Quintas das Torres em Azeitão. É um edifício construído, quando Camões publicou os Lusíadas, estavam a acabar esta casa. O último quartel do século XVI. Projeto provavelmente italiano, do Palladio. Aqui o espírito da Renascença conserva-se inteiramente. Até havia aqui, esta fachada para este lado, tinha uma lógia aberta com cerâmica, majólicas, grandes painéis representando cenas da Eneida. São peças únicas em Portugal e únicas no mundo. Eu acho que vale a pena vir à Quinta das Torres só para olhar para aqueles painéis. E é isso que vamos agora começar por fazer. Ver 2 cenas da Eneida aqui neste passo do século XVI. Os painéis italianos do século XVI são 2. Este representa a morte da rainha Dido. Bom, a história é esta. O Enéas voltava de Troia, porque ele era troiano. Troia foi destruída, incendiada, e ele resolveu fugir e veio pelo Mediterrâneo, às voltas, fundou Roma, fundou Roma, e um grande poeta latino do século I a.C., morreu exatamente quando Cristo nasceu. Virgílio faz um poema que influenciou de uma maneira extraordinária toda a literatura europeia do Renascimento. É a Eneida. Eneida é o poema de Enéas. Bom, lá se conta isto, a morte de Dido, porque o Enéas passou ali em Cartago e estava lá uma rainha, a rainha Dido, e ele viveu com ela apaixonou-se por ele, não o queria deixar sair, mas ele tinha o seu destino a cumprir. Lá estão os navios que o levaram, lá está o Enéas a embarcar, mas a Dido, desesperada, atirou-se sobre uma espada que a matou. Bom, é um dos painéis. O outro representa o próprio incêndio de Troia, com o cavalo de Troia, em que os gregos conseguiram entrar em Troia escondidos num cavalo. Vê-se mesmo o Enéas fugindo de Troia, mas fugiu, mas levou às costas o velho pai Anquises. O Anquises, coitado, já estava muito velho, já não sabia fugir, e o robusto filho Enéas põe-o às costas e foge da cidade. Estes 2 painéis cerâmicos são 2 peças únicas no mundo. E não se pode fazer uma história da majólica sem apresentar estes 2 documentos, que são das coisas mais preciosas que há em Portugal. É claro que, naturalmente, é preciso gostar de história, é preciso saber quem foi Enéas e o que foi a Eneida, mas acho que parece mal ser português e não saber quem foi a Eneida, porque a Eneida é o modelo dos nossos Lusíadas. Eneida vem de Enéas. A vida de Enéas é a Eneida. Como a vida de Odisseus da Odisseia. Eu estou desconfiado que a palavra Lusíadas, vem de Luís, porque Camões tinha uma grande tendência para fazer anagramas. Ele não escrevia Isabel, escrevia Belisa,
São as mesmas letras postas por outra ordem. Ele não escrevia Joana, escrevia Aónia, as mesmas letras postas por outra ordem. Ele não escrevia Catarina, escrevia Natércia, as mesmas letras postas por outra ordem. Ora, Luís, por outra ordem, dá Luzi, Lusíadas, porque realmente o grande poema nacional é a vida desse homem obrigado a sair da sua pátria, correu o mundo e quando voltou contou a sua imensa e trágica história de imigrante. Ainda não disse quem foi o primeiro construtor deste palácio. É um grande fidalgo do século XVI, Dom Diogo de Essa. Esta família, Essa, é uma das famílias mais ilustres que houve em Portugal. E ilustre e trágica. Eu acho que recordar essa história é um bom tema para nos entretermos aqui ao calor desta lareira. Enfim, estava bem longe, Dom Diogo dessa, de imaginar que 500 anos depois eu iria aqui contar a história toda da família dele. Os Essas vêm do casamento do rei Dom Pedro I com a rainha Inês de Castro. Eu digo casamento porque para mim não tenho razão nenhuma para pôr em dúvida que Dom Pedro casou com Dona Inês. Ele jurou sobre os santos evangelhos, declarou publicamente, tratou os filhos como filhos legítimos. E depois, é claro, veio um advogado muito desperto, que era João das Regras, ele não casou nada, mesmo que casasse ele não tinha dispensa, eles ainda eram primos. Bom, isso são habilidades, são rebuliços de advogado. O certo é que o rei jurou que tinha casado. E o sacerdote que os tinha casado, que depois foi bispo da Guarda, dos Cabrais, é o tronco dos Cabrais, também jurou sempre que o casamento era verdadeiro. Bom, desse casamento, Dom Pedro com Inês de Castro, nascem 3 filhos e um deles é o infante Dom João. O infante Dom João era, portanto, irmão do Dom Fernando, rei, e quando Dom Fernando morresse, era natural que fosse o Dom João o rei. Só que este Dom João era muito simpático, o povo adorava, diz que tinha 2 cães magníficos, era um grande caçador, uma grande figura, mas não seria muito inteligente, porque deixou-se cair numa intriga e estupidamente foi a Coimbra, matou a mulher, a Dona Maria Teles, é claro, depois cai-lhe a justiça de em cima, ele teve que fugir, ele fugiu com um filho, Dom Fernando, e é esse Dom Fernando, filho do infante Dom João, que dão-lhe uma terra na Galiza, uma pequena vila, de que ele foi senhor, a vila de Essa. Esse chamou-se, portanto, Dom Fernando de Essa. É esse a cabeça de todos os Essas que depois houve em Portugal. Devo dizer que ele fez bem, ele esforçou-se bem por expandir o nome da família. Dizem os nobiliários que ele teve 46 filhos, 14 da mesma dona, que era a esposa dele, e os outros como pôde. Mas é claro que 46 insou tudo isto de gente chamada Essa. Em Espanha há muitos, na Galiza há muitos, e em Portugal houve imensos. E todos notáveis. Houve essas capitães mores, houve essas conselheiros de Dom João II, houve essas no Oriente, na Índia, nos descobrimentos, muitas abadesas nos grandes mosteiros. O que é curioso, e este Dom Diogo dessa, é um desses grandes Essas, que fez grandes feitos por esses mares, e voltou aqui com o dinheiro que ganhou e fez este lindíssimo palácio. O que é curioso é que o mais famoso de todos os Essas viria a ser José Maria Essa de Queiroz, que é o único que não era Essa. Ele era filho do juiz Queiroz, mas a mãe ninguém sabe quem teria sido. Eu creio mesmo que o próprio Essa não sabia quem era a mãe. E por isso é que ele tem
aquela preocupação do incesto. Sempre que ele olhava para uma rapariga bonita, perguntava, mas não será incesto? Pois claro, quem não sabe quem é a mãe pode ser sempre irmão de toda a gente. Mas não é por essa razão do incesto que eu digo isso, é que, de facto, isso é uma história. É uma boa história para contar aqui ao calor da lareira. Sabem que Eça de Queiroz foi registado como filho de mãe incógnita. O que é esquisito, porque a mãe sabe sempre quem é a mãe. Às vezes o pai, há quem diga ou quem não diga. Agora a mãe sabe-se. Pois não, o pobre Eça não sabia, pôs-se lá, mãe incógnita. Claro, depois a família, os filhos disseram, bom, mãe incógnita por uma razão. É que o juiz Queiroz já namorava aquela senhora, a dona Palmira dessa, mas adiantou-se e a criança nasceu antes do casamento e, portanto, parecia mal. Nessa altura essas coisas pareciam muito mal ter um menino antes de ser casada e, portanto, ela disse, ponha lá a mãe incógnita. Mas não é nada disso. E eu até me espanto como foi possível durante mais de 100 anos contar-se essa patranha, quando os factos são evidentes. E olhem, e foi preciso este programa para trazer à claridade essa evidência que é de uma importância radical para entender a obra dessa de Queiroz. Lá no registro de nascimento não está só que o menino é filho de mãe incógnita, está mais do que isso. Está que é essencial que o nome da mãe não conste para não ser preciso algum dia pôr uma ação de filiação. Ora, isto não se percebe, então quer dizer, se estivesse lá o pai e a mãe, era preciso investigar, não era preciso investigar nada, estava lá tudo declarado, o pai era este, a mãe era aquela, não era preciso investigar nada. Mas esta exigência, não consta o nome da mãe, para não ser precisa uma ação de investigação, de filiação, só é possível num caso. A mãe era casada com pessoa que não era o verdadeiro pai. E segundo a lei, os pais das crianças das mulheres casadas são os respectivos maridos. Como aquele não era o caso, o marido era o outro, era preciso pôr uma ação de filiação para mostrar que o verdadeiro pai não era o marido da senhora, mas era o juiz Queiroz. É a única interpretação possível para essa frase que está lá escrita, e hoje lá está. O nome da mãe não pode constar para não ser indispensável amanhã uma ação de investigação de filiação. Portanto, Eça de Queiroz não tinha mãe, ele não sabia quem era a mãe. E isso, um homem que não sabe quem é a mãe, é um homem que não tem Natal. Não há nada tão triste como a descrição do Natal nas páginas dessa de Queiroz. Ele escreveu pouco sobre o Natal e o que escreveu é ácido, azedo, irónico. Olhem, em 1877 ele estava em Inglaterra e escrevia nessa altura para revistas brasileiras. E escreveu realmente, nesse ano, uma crónica do Natal. Mas o que é que ele diz nessa crónica? Nem mais nem menos que isto. Olhem, este ano não houve Natal. Não houve Natal porquê? Bom, porque realmente as perspectivas políticas são sombrias e está toda a gente... Nada disso. Então é o Transvaal. Acaba a revolta do Transvaal, um regimento de Sua Majestade, o 94 de Infantaria, foi totalmente massacrado. Aí, não. Bom, talvez a questão realmente da Irlanda. Agora a Irlanda já não obedece à rainha, tem lá uma liga agrária. Nada disso. As crises públicas nunca impedem um cidadão de jantar com apetite. O que estragou este ano o Natal foi a falta da neve. Porque o Natal é a neve.
No Natal só a neve é que é importante. Vejam, reparem nessas gravuras muito bonitas que vêm nas revistas, que estão as oleografias, as pinturas, mostram sempre a mesma coisa. É tudo coberto de neve, uma grade de um parque, ali com a porta cruelmente fechada, e uma mãe coberta de farrapos, com 2 meninos ao colo, assim uma lanterna na mão, mas a porta está fechada. Lá no parque, assim debaixo de arvoredo frondoso, vêem-se janelas resplandecentes de luz, e de lá das janelas ouvem-se bem risos de criança, há cânticos, há música, há fartura, há alegria. Mas são janelas fechadas, onde nós não podemos entrar. O escritor chega a escrever isto. Toda a alegria do Natal está nessas janelas, resplandecendo no escuro da noite. Para essa, o Natal é um sentimento proibido. É algo que os outros têm, mas que ele não sente. Ele escreve exatamente estas palavras: felizes aqueles que podem passar estes portais, podem estar do lado de lá destas janelas. E aí também ele dá o salto da imaginação, mas só a imaginação. Ele entra lá dentro e é a imaginação que ele vê nas paredes, os retratos dos avós emoldurados de flores, a prata da casa a resplandecer nos aparadores, a lenha a crepitar no grande fogão de mármore, as crianças vestidas de branco e cor-de-rosa a cantarem e olharem ansiosas para o ponteiro do relógio, se já será a hora de chegar o Pai Natal. Mas reparem, é o Natal visto de fora. O Natal só para quem o tem. O Natal visto por quem o não tem. É o Natal sem família, porque essa de Queiroz não tinha família. Olhem, é nessa mesma altura que ele escreve ao seu grande amigo Ramalho Ortigão e lhe diz: eu precisava de casar, precisava de uma mulher serena, inteligente, com uma certa fortuna, não muita, de caráter firme, mas disfarçada de caráter meigo, uma mulher que me adotasse como se eu fosse uma criança. Ele teve sorte e mais tarde, uns anos mais tarde, encontrou a mulher que o adotou e que foi tudo na sua vida. E a partir daí, a obra dessa muda completamente. Natal não tem neve, tem o calor da braseira, tem a saudade dos pais, tem a amizade dos irmãos, tem a ternura do lar. Eu acho que já bebi o Natal no próprio leite que mamei. Eu tenho junto de mim relíquias que para mim são preciosas. Neste livro do meu pai, manuscrito do meu pai, no ano de 1900, exatamente no dia de Natal do ano de 1900, ele escreve o seu cântico de Natal. É longo, eu não vou lê-lo todo, digo só a última estrofe. O pai era nesta altura um jovem e a última estrofe é dedicada a Maria Stella Maris. Stella Maris é a estrela do mar, a estrela que no mar
acompanha os navegantes. Ó Maria, Stella Maris, ao fim de já passados séculos 19, hoje contados, que o teu Jesus nasceu, escuta a nossa voz de degradados, que deste negro val, com altos jurados, se eleva ao trono teu. Glória in excelsis Deo. Emociona-me muito que meu pai, neste Natal de 1900, tenha escrito este cântico, porque eu, e ainda o não sabia, passados 40 anos, também numa longa noite de Natal, escrevia a uma menina que eu então namorava e que agora é a minha doce companheira. Escrevia-lhe esta longa carta de Natal. Escrevi a noite inteira para lhe ir levar de manhã. São episódios que eu imaginei que se podiam ter passado na gruta do presépio, mas vou recordar só um. Certa manhã, poucos dias faltavam para a chegada dos Reis Magos e pelos vales despontavam as primeiras margaridas e começava a reverdecer a Lúcia Lima. O carpinteiro José saiu da gruta para fazer um pequeno concerto na flauta de um pastor que lhe pedira que lhe a concertasse. Quando reentrou na gruta, Maria estava contente, com uma alegria que lhe brilhava no rosto, e lhe cantava na voz: olha, José, olha, o menino gosta tanto do meu lenço verde. Do meu lenço verde. O homem olhou Jesus, que na verdade fitava, feliz e sorridente, o vulto da mãe. E logo, seguindo a direção do olhar do menino, ficou contemplando a face levemente fálida de Maria, a cheia de graça. E um pensamento triste insinuou-se-lhe na alma como um espinho amargo. Maria era tão linda e ele estava tão velho. Houve um instante de silêncio, mas Maria compreendeu. Aproximou-se, pôs o rosto diante do José e ele, tomando receoso a formosa cabeça entre as mãos ossudas e calosas do ofício, disse-lhe por fim: quem foi que disse que era para o lenço verde que ele estava a olhar? E ninguém tem prova nenhuma de que não tenha sido então pela primeira vez que os ouvidos de Jesus escutaram no silêncio daquela gruta o doce ciciar de um beijo. O Natal para mim foi sempre, tenho junto de mim livros dos meus queridos alunos que me acompanharam a vida inteira. Quando chegava o Natal, eram eles que me pediam: professor, vamos falar do Natal. Bem, a aula era este que tenho aqui, chama-se mesmo Livro do Doce Natal. E depois, subtítulo: Prosa, Poesia e Teatro dos alunos da primeira D. Bom, eram garotos do primeiro ano, e isto no Natal. Portanto, eles tinham tido aulas em outubro, novembro, e quando chegavam a dezembro já eram capazes de fazer isto. Pois eram. É que as crianças, os jovens têm uma capacidade extraordinária. O papel do ensino, a meu ver, é revelar-lhes aquilo que eles são capazes de fazer. Eu tenho aqui, tudo isto são livros deles, tudo isto são livros feitos por eles, e alguns hoje fazem parte da biblioteca do antigo Liceu Passos João Noel, porque a aula
Na aula falava-se num texto, discutia-se um problema e depois eles em casa deviam fazer o que quisessem. Inspirados naquilo que tinham ouvido na aula, cada um fazia livremente aquilo que quisesse. Bom, e assim nasceu uma verdadeira biblioteca. E olha, isto, por exemplo, quem conhece o Paço João Noel, é a entrada, são as lembranças do liceu. Este é o livro dos brinquedos, coisas com que eles ainda brincavam. Tenho aqui o livro da família, as pessoas que eles gostavam. Este, a Nau Catrineta, este é bonito porque tem desenhos feitos por eles que ainda hoje me parecem impressionantes. Acho que nenhum é tão comovente como o que fizeram os de uma outra turma. Chegaram ao Natal e os disseram-me que queriam dar uma lembrança às suas mães. Então, cada um escreveu uma história dedicada à sua mãe, uma história de Natal inventada por ele. E há aqui uma que ainda hoje, e sobretudo hoje, leio. É uma história de Natal, vêm-se aqui uns aviões. A história, em resumo, é esta. Um jovem que, em pequeno, estava habituado a ver o presépio armado lá no canto da cozinha, com a gruta e 2 anjos que sustentavam um grande letreiro que dizia Glória in excelsis Deo e paz na terra aos homens de boa vontade. O rapaz cresceu, foi para a aviação, estava na guerra, na véspera do Natal, e recordava-se do grande letreiro que os anjos sustentavam, paz na terra aos homens de boa vontade. Ele era um herói, nunca aqueles olhos tinham comovido, mas na noite do Natal, quando recorda isto, aparece o comandante e diz: recebemos ordem, vamos bombardear uma cidade inimiga que fica a 2 horas de distância. E exatamente à hora da meia-noite, à hora do presépio, o comandante da esquadrilha diz: largar as bombas. E o herói, que nunca tinha sentido águas nos olhos, sentiu que 2 lágrimas ardentes lhe escorriam na face. Continua a ser verdade que ainda não atingimos o ideal da paz. Cada qual tem seu Natal. Estou a lembrar-me especialmente no Natal dos hospitais. Eu já passei o meu Natal na cama de um hospital e naquela noite são os médicos, são os doentes, são as enfermeiras, é o pessoal auxiliar. Para eles não há consolado, não. Há os seus doentes. Estou a pensar no Natal dos ausentes, de tantos telespectadores que eu tenho espalhados por esse mundo e eles não podem vir. A pensar no Natal dos soldados que andam na guerra e a pensar, sobretudo, no Natal daqueles para quem não há Natal. O meu voto, e creio que o voto de todos nós, meus bons amigos, é que um dia haja um mundo em que exista Natal para todos.